Oi pessoal! Hoje a gente vai começar a falar de geometria. Nós vamos falar sobre reta, semirreta e segmentos de reta. Compreender esses conceitos, ter bastante clareza sobre isso, vai facilitar muito para que a gente possa entender outros conhecimentos sobre geometria. Então presta muita atenção nessa aula, ok? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre a origem da palavra geometria aí, né? Que tem origem grega. E se a gente fosse dividir, geo significa terra e metria medidas. Quando eu traduzo isso ao pé da letra, fica, né, medir a terra. Então, a geometria, ela é a disciplina, né? Ela é a ciência que vai estudar as formas, os espaços e suas propriedades. Vamos começar falando do segmento de reta, tá certo? Ele é o caminho mais curto que liga dois pontos. Ele é um pedaço, então segmento é um pedaço da reta, mas ele tem que ser o caminho mais curto entre um ponto e outro. Vocês estão vendo aí o ponto A e o ponto B, certo? Como seria então esse caminho mais curto para eu ligar um ponto no outro? Será que seria esse o caminho mais curto? Se eu fizer esse traçado aí, vai ser o caminho mais curto para ligar um ponto no outro? Acho que não, né? Não é o caminho mais curto. Outro exemplo. Então, uma outra possibilidade de eu ligar esses dois pontos. Esse seria o caminho mais curto entre eles? Seria o jeito mais rápido de chegar do ponto A ao ponto B? Também não. E agora? Será que é esse, professor? É porque parece que eu estou vendo um traçado mais reto. Acho que é isso aí. É o jeito mais curto? Também não. Então, qual que é o jeito mais curto de eu chegar do ponto A ao ponto B? Simplesmente indo direto, sem rodeio, sem fazer caminhos, né? Então, essa aqui é a representação de um segmento de reta. É o caminho mais curto de um ponto até o outro. E aí, como que eu vou representar isso? Eu vou usar, né, o nome de cada ponto, então ponto A e ponto B, e vou fazer um risco em cima desse ponto, tá ok? Agora, a gente vai falar de reta. A reta, a característica dela principal, diferente do que a gente viu anteriormente do segmento de reta, que é um pedaço, é um segmento, a reta ela é infinita. Ela é infinita para ambos os lados, tá certo? Então, vejam bem, aqui eu estou representando essa questão do infinito com a seta. Vejam que tem uma seta tanto aqui deste lado quanto deste outro lado do ponto B, tá certo? Então, eu tenho aí um traço, né, que passa por dois pontos, mas que é infinito em ambos os lados, tá certo? E aí, como que eu vou fazer essa marcação da reta? No caso aqui, essa reta eu chamei de X, tá certo? Coloquei o nome dela de X. Para eu representar a minha reta X, eu coloco o X e em cima eu faço um traço com as duas setas. Por quê? Porque eu estou indicando que ela é infinita para os dois lados. Então, quando eu vou representar a reta, eu preciso fazer esse traço com as duas setinhas, tá? Nos dois lados. Agora, a gente vai falar sobre semirreta. Diferente do segmento de reta e diferente da reta, a semirreta ela é infinita para apenas um dos lados. Eu dei o nome de P para minha semirreta. Nesse caso, ela inicia no ponto A, mas ela é infinita no sentido que ela vai passando pelo ponto B. Então, a minha representação será como? Eu coloco o nome da minha semirreta, que é P, e em cima eu coloco um traçado, mas a minha seta indica que ela é infinita para um dos lados.
eu tenho agora a mesma situação, só que para um lado diferente, né? Então, esse lado aqui tem fim e esse outro lado aqui é infinito. Como que eu sei isso? Quando tem fim, eu faço ponto, né? Eu faço a bolinha, né? Quando é infinito, eu uso a seta para indicar. Então, aqui embaixo eu tenho a representação dessa semirreta. Aqui, na representação da semirreta, eu pego essa semirreta que eu chamei de S, tá certo? E o traço que eu vou fazer em cima, ele vai ter apenas um lado com seta, indicando que ela é infinita para apenas um dos lados. Aqui a gente vai resumir então o que nós vimos nessa aula de hoje. A gente estudou então segmento de reta, reta e semirreta. O segmento de reta, ele vai estar, né, ele vai ser um pedaço, né, da reta, ele vai ser um pedaço que vai ser o caminho mais curto entre dois pontos. Então, quando eu vou representar o segmento de reta, eu coloco os dois pontos, né, que ele faz o seu limite e indico com um traço em cima, ok? A reta não, a reta ela é infinita. Diferente do segmento que tem fim nos dois lados, a reta ela é infinita em ambos os lados. Então, quando eu for representar a minha reta, no caso aqui eu chamei a minha reta de G, eu vou usar a seta nos dois lados dessa reta, tá certo? Dessa representação, para eu poder mostrar que ela é infinita em ambos os lados. E por fim, para eu representar a semirreta, que aqui no caso eu chamei de F e de Z, eu vou indicar com a seta em apenas um dos lados, porque a semirreta ela é infinita em apenas um dos lados, ok? Agora é a sua vez. A gente vai testar o que a gente aprendeu. Vamos lá! Nós temos aqui várias figuras, tá certo? Figura A, B, C, D, E e F. O que a gente vai tentar identificar aqui? Eu quero que vocês olhem bem e que vocês identifiquem para mim quais dessas figuras são segmentos de reta, ou seja, pedaços de reta. Reparem que nenhum deles apresenta a seta, ou seja, nenhum deles aí tem lado infinito. Todos eles têm fim, então todos eles são pedaços. Mas lembrem-se, segmento de reta é o caminho mais curto entre um ponto e outro. Então pensa aí um minutinho e marca para mim qual é o segmento de reta. Vamos lá! Então somente a figura B e a figura F é que são segmentos de reta, né? As demais fazem caminhos mais longos, né? Rodeios, né? Então, na verdade, as únicas figuras que vão pelo jeito mais rápido, mais curto de um ponto ao outro são as figuras B e F. Espero que tenha acertado. Nessa atividade, a gente vai classificar cada figura, tá certo? Como sendo ou segmento de reta, ou semirreta. Lembrem-se, para isso, o essencial é eu reparar onde eu tenho a seta, que é a representação do infinito, certo? Então, vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Essa primeira figura, como que eu classificaria essa primeira figura? Acertou quem falou? Segmento de reta. Por que segmento de reta? Porque eu tenho fim aqui, ó, em ambos os lados, tá certo? E a segunda figura? Acertou quem respondeu semirreta. Por que semirreta? Porque aqui desse lado ela é infinita, mas aqui desse lado ela tem fim. Então ela é uma semirreta porque ela é infinita em apenas um dos lados.
E a figura C? Acertou quem falou reta. Por quê? Porque ela é infinita em ambos os lados. Ela tem a seta em ambos os lados. Você classifica a figura D. Acertou quem falou reta, porque, mais uma vez, aqui ó, nós temos seta nos dois lados, ou seja, ela é infinita em ambos os lados. E a figura E? Acertou quem falou semirreta, porque, vejam, ela é infinita em apenas um dos lados. E a figura F? Acertou quem falou reta, porque ela é infinita em ambos os lados. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Assistam novamente. Se houver alguma dúvida, me escreva. E não esquece de fazer as atividades, ok? Até!